Olá, eu sou Francisco Mendes e hoje nós vamos falar sobre propriedade. A questão de precisar de um carro é intrínseco à necessidade de mobilidade, mas a questão é: preciso ter ou posso só usar? Como é que isto vai afetar o modelo de negócio? Nós já abordamos uma série de aspectos ligados aos serviços de compartilhamento. E eles são bastante importantes e resolvem uma parcela significativa das necessidades de transporte individuais. Quando a gente olha para os aspectos de estrutura familiar, alguns problemas começam a surgir. Quem tem filho pequeno sabe que cada vez que sai de casa é quase uma mudança. E tem outras questões, não é só ir ao trabalho, voltar ao trabalho. A gente tem filho para levar para a escola, nós temos pais com idades, nós temos fins de semana, muita gente gosta de viajar, e aí o compartilhamento não oferece uma solução completa para isso. Tendo a necessidade de um veículo, que eu escolho fazer? Eu escolho comprar no modelo tradicional, vou para uma concessionária, vou a um revendedor e troco dinheiro por um veículo, ou eu vou para um modelo que tem crescido, aparecido bastante, pelo menos nos últimos tempos, que é uma locação de longo prazo ou uma assinatura, como vem sendo chamado, onde você pega um veículo já com uma série de questões resolvidas. A propriedade de um bem, ela traz consigo um custo. Não é somente o valor específico daquele produto, daquele bem que você adquiriu, mas também tudo que vem junto com ele, como por exemplo a necessidade de pagar impostos de propriedade, né, o IPVA, a, a necessidade de fazer um seguro, uma vez que é um bem de grande valor, que é importante dentro da equação de dinheiro, de propriedade das pessoas, então um seguro ele acaba sendo necessário. Há também questões ligadas à manutenção, seja ela preventiva, programada ou corretiva. Temos também um fator muito importante que é a depreciação. Muita gente não faz essa conta, mas na verdade, a partir do momento que você adquire o bem, ele vai passando o tempo, vai tendo um determinado uso e com isso ele vai perdendo valor ao longo do tempo. E evidentemente o custo de uso, né? O combustível que você precisa para poder se deslocar do ponto A para o ponto B. Quando a gente olha para os componentes do custo de propriedade a partir da ótica do indivíduo, em contraposição com a ótica da rental, nós temos diferenças bastante significativas. A primeira delas é o preço, né? A locadora, por conta de comprar um volume muito grande, consegue descontos nos contratos que faz com as montadoras. O mesmo diz respeito com relação a impostos. O IPVA do indivíduo é em torno de 4%, e as locadoras, por se localizarem em municípios que oferecem vantagens para o registro de frotas, chegam a pagar 1%. Né? Quando você aplica isso sobre o preço, que é o preço efetivamente da nota fiscal, você tem um ganho aí que ultrapassa 3 quartos. Seguros é a mesma coisa. O indivíduo tem que contratar uma companhia para fazer isso e a locadora faz a autogestão, consegue reduzir significativamente esse custo. O mesmo se dá na manutenção, também através de contratos, através de manutenções próprias, muitas vezes, ela consegue fazer isso. A única coisa que é equilibrada, considerado como parâmetro veículos com o mesmo prazo de uso e mesma quilometragem, a depreciação ela é exatamente a mesma. Quando a gente tem a questão do combustível, ele é sempre de quem usa, seja ele o indivíduo privado com seu carro privado, seja o indivíduo com o carro alugado. Esse custo vai ser dele e não entra na matriz da locação. Tendo isso em vista, a gente começa a entender qual é a lógica de formação de preços da locadora. Além dos componentes do custo de propriedade, ela acrescenta lá o seu custo de capital, faz a conta de toda a sua estrutura de administração, aluguéis, software, propaganda, impostos e etc. E, evidentemente, tem lá uma matriz de projeção de lucro. Se você pegar o composto disso, deduzido o valor residual do veículo ao final de um contrato de locação, divide pelo prazo, você tem o valor das parcelas. Na comparação entre o alugar ou o ter,
O que que precisa? O indivíduo precisa fazer, o consumidor precisa fazer uma continha simples. Qual é menor? Se nós formos olhar só o aspecto financeiro, é isso que efetivamente pesa. Por quê? Todos os componentes que formam o custo de propriedade para o indivíduo estão, de uma certa maneira, embutidos nas parcelas da locação, só que com uma base de cálculo diferente. Por quê? Porque os preços são diferentes, as tributações são diferentes, a gestão de seguros é diferente, e etc, etc. Então, é essa equação que precisa ser colocada para tomar a decisão financeira de alugar ou não alugar. Quando a gente olha para o negócio de locação, ele é um negócio gigante, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo. E as locadoras, todas elas, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, estão iniciando programas de locação de longo prazo, locação de veículos por assinatura, focando no cliente individual, naquele cliente que busca uma solução de transporte para ele e para a estrutura familiar. Com isso, ela começa a criar um problema para as montadoras, porque a cada contrato que ela vende, ela tira um cliente que iria comprar o seu veículo através da concessionária. Então, há um conflito nessa operação e as montadoras começaram a se mexer. Começou pelo segmento mais de luxo, a primeira delas talvez tenha sido a Cadillac, através de um programa chamado Book. A Porsche tem o seu programa, a BMW tem o seu programa, a Audi tem seu programa e assim vai. Também as montadoras de maior volume, como a Ford, ela entrou, injetou muito dinheiro na Canvas, comprou participação numa startup lá no final de 2016 e começou a operar efetivamente em maio de 2017. E a General Motors botou muito dinheiro também numa outra startup que era a Maven. E também montadoras europeias, como a Renault, tem operações na Ásia, um serviço de subscrição na Malásia, por exemplo, e tem na Europa, tanto serviços de assinatura em diferentes países, como tem também um serviço de locação focado no turismo, que é o Renault Eurodrive. Como é que estão esses negócios hoje? O negócio da Cadillac está suspenso desde dezembro do ano passado, 2019, era para ter sido relançado, talvez atrapalhado aí pela Covid, ninguém sabe, mas até agora o fato está suspenso. Você entrar no site lá da Book, você vai ver lá um aviso de que vai ser relançado no primeiro semestre de 2020. Quando a gente olha para a Canvas, que é da Ford, ela vendeu a sua participação, recebeu uma parte em dinheiro, uma parte vai permanecer com participação acionária, foi troca de ações, mas o fato é que ela tirou o pé dessa operação. O mesmo aconteceu com a General Motors, que não só tirou o pé, anunciou o fechamento da operação da Maven, a transferência dos ativos tecnológicos para a General Motors, e se for seguir nesse mercado, ele vai, de fato, vai para outro caminho. Então, o que se parece desenhar é que as montadoras estão tendo dificuldade, mesmo em processos em que elas atuam através da sua rede de concessionárias, em lidar com esse consumidor final. E tem uma briga aí que vai permanecer. Evidente, não pode ser esquecido, que as montadoras têm uma variável bastante importante na mão, que é o preço do veículo, o preço do bem. Né? Se você analisar qualquer balanço de grande locadora, seja aqui, seja fora, nos Estados Unidos, na Europa, você vai ver que mais de 60% das receitas vem da comercialização do veículo usado, né? Quando ela decide pela sua troca, e quando você depura os resultados, o resultado é fundamentalmente proveniente do valor residual dos veículos. Então, se as montadoras mexerem nessa equação de preço no fornecimento para locadora, evidentemente ela mexe com o modelo de negócio da locação e com isso também vai afetar o preço e pode ser que consiga então maior competitividade. Isso aí só o tempo vai dizer. A gente nunca pode perder de vista é que tem um consumidor, né, no meio dessa história e que toma decisões que não são exclusivamente financeiras. Então,
existe uma questão que é como o indivíduo vê aquele produto. Ela vê efetivamente como um bem, ou seja, é algo que eu vou lá, que eu compro, que eu pago, que eu financio, dou meu usado, etc, etc, pago lá as minhas manutenções e fico numa condição, por exemplo, de, bom, se daqui a 2 anos eu tiver dinheiro para trocar o carro, eu vou lá e compro um outro. Se eu não tiver, eu atraso essa troca e permaneço mais tempo com esse veículo, mas ele é meu, né? Isto faz sentido para um monte de gente. E faz sentido para um monte de gente olhar o veículo como um serviço, ou seja, algo que eu não preciso ter, eu só preciso usar, eu preciso dispor dele. Então, se a equação de locação por assinatura ela vem com uma série de facilidades, como o seguro já está embutido, as manutenções já estão embutidas, os impostos já estão embutidos. A única coisa que eu preciso fazer é botar gasolina e dirigir, e depois de um determinado prazo devolver, e eu tenho uma perspectiva que ao final de 2 anos, sendo eu autogerador de renda, ou sendo eu um profissional com um nível de renda que este valor de prestação não seja um compromisso muito grande dentro da minha equação, muito provavelmente vai optar pelo serviço. Mas é uma coisa que efetivamente depende do consumidor. Fazendo um resumo, então, da nossa história, né, o serviço de compartilhamento, que é uma forma de não ter a propriedade de usar, resolve na questão individual, mas ele tem problemas para resolver as questões da estrutura familiar. O custo de propriedade, a análise do custo de propriedade é fundamental para a tomada de decisão. E essa decisão é comprar ou assinar, né? Diante disso, você cria um dilema, que é um conflito entre locadoras e montadoras na disputa por esse mercado. E isso, evidentemente, afeta o modelo de distribuição. O tamanho desse negócio vai depender fundamentalmente do perfil do consumidor. Então, esse processo ele vem, é uma realidade, ele vem tendo solavancos aí, a história está mostrando isso nas experiências pioneiras aí que foram feitas, mas ele vai ter um espaço dentro do mercado. O tamanho disso ainda é uma incógnita. Pode ser que ele seja simplesmente uma operação de nicho, voltada para um público que tem uma consciência financeira maior e que vai fazer mais conta e que tem uma segurança de renda futura maior, que por si só é um nicho, né? Então, o tamanho disso, eu acho que vai ter muito esta dependência do perfil do consumidor para determinar o tamanho desse negócio. Nosso próximo tema vai ser sobre meio ambiente e como as pressões que estão existindo sobre a indústria automotiva vão afetar a matriz de transportes. Meu nome é Francisco Mendes. Se você quiser discutir alguma coisa sobre o assunto de propriedade ou qualquer assunto já discutido nos nossos vídeos, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, meu telefone está aí. É sempre um prazer falar com vocês. Espero encontrá-los mais à frente. Até lá!